Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características econômicas da região sul. Vamos tentar entender como é que a economia se distribui nessa região do nosso país. Para a gente poder levar em consideração, nós temos aquela ideia de que a característica básica da região sul é uma região onde temos uma economia primária bastante forte. Isso lá é verdade? De certa forma é. Porém, é importante a gente lembrar a proporcionalidade de todas essas áreas da economia, todos esses setores que acabam fazendo aí o produto interno bruto da região. Vamos levar em consideração então que aqui nós temos uma pesquisa por setor, uma organização setorizada aí para entender como é que está distribuída a economia aqui entre os estados da região sul. Vamos levar em consideração então que aqui nós temos o estado do Paraná, onde nós temos uma predominância do setor industrial na economia. E aí nós temos ali fatores como o comércio, também temos ali uma forte apresentação, assim como as áreas de serviço. A agropecuária, nós temos ali já uma característica aí relevante. Nós temos agora, em Santa Catarina, uma apresentação aqui de metade de toda a economia pautada na área industrial. E aí nós temos um quarto dela pautado nos serviços e também nós temos ali parte dela no comércio e uma pequena parte ali da agropecuária. Por fim, nós vamos ter aqui Rio Grande do Sul, onde vamos ter uma participação da indústria relativamente importante. Aí nós vamos ter aqui mais de um quarto da população econômica ativa aqui fazendo riquezas para a parte dos serviços e também parte do comércio e uma relativa parte interessante aqui da região do Rio Grande do Sul, pautado na agropecuária. Bom, mas se todo mundo fala que a região sul ela tem aí a agropecuária como um setor forte, por que não está aparecendo aqui? Porque vamos levar em consideração que o setor primário, ele precisa de uma grande quantidade de espaço, ele precisa de uma grande quantidade de mão de obra, mas ele é a produção da matéria-prima. E quando nós temos essa produção, ela ainda vai ter pouco valor agregado nisso tudo. Então essa diminuição do valor agregado vai ser interessante aí quando colocarmos uma proporcionalidade de todas as riquezas. Ela vai ser sempre menor. Então nós temos essa característica básica. Nós precisamos levar em consideração que sim, nós temos uma agropecuária muito forte na região sul, mas se colocarmos aí uma proporcionalidade, ela vai ser menor. Mas qual é essa parte, esses pontos fortes da agropecuária da região sul? Nós vamos ter uma atividade agropecuária moderna. Uma atividade moderna pautada sempre aonde? No uso intensivo das tecnologias. Então ela vai ter já áreas de pequenas propriedades que vão utilizar a tecnologia. São técnicas já de agricultura familiar, mas que já vai ter o uso de insumos agrícolas, que já vai ter aí a ideia do uso de maquinários já mais sofisticados, mesmo servindo para abastecimento. Claro, nós vamos ter grandes produções pautados na produção industrial, pautados na produção para o mercado externo? Vamos, mas ali nessas regiões então vai ter ali então um desenvolvimento de técnicas mais intensivas, mesmo tendo uma produção diversificada. Nós vamos ter uma produção agropecuária bem espalhada, bem variada na região sul. Mas vai ter alguns pontos aí que vai ser mais focados, como é o caso do trigo, é o caso do arroz, do feijão, da soja, do milho, que vão ser mais preponderantes nessas regiões. Agora, nós vamos ter também na parte da pecuária, na criação de animais, a produção de bovinos, a produção de suínos e a produção de aves, que vão ter também uma importância em todo esse setor primário. Então, essa produção pautada na atividade moderna, nesse uso intensivo da tecnologia, variada nessa policultura, nessa variada criação pecuária, ela vai ter uma característica econômica relevante
mesmo com essa proporcionalidade. Ela é muito importante. É outra situação também a lembrar que é na região sul onde nós temos aí o início da pecuária no Brasil. Então, a partir das terras planas da região do Rio Grande do Sul, dos Pampas Gaúchos, que deram origem aí às primeiras formas de pecuária que acabaram sendo distribuídas depois para o Brasil todo. E é outra situação também que os ciclos econômicos da região sul acabaram desenvolvendo a economia primária que acabou sendo espalhada para o centro-oeste, para o sudeste, para a região norte dos dias atuais. Uma outra situação aqui que é importante salientar é o fato de que todos os pontos dos estados da região sul, eles são pontos propícios à agropecuária da soja, do milho, do trigo e do arroz. Não vai ter concentrações, eles vai estar bem variado em todo o espaço econômico. Essas características que vão trazer para a região sul essa dinâmica econômica agropecuária. Agora, não é só de agropecuária que vive a região sul. Nós vamos ter também a produção industrial, porque com o tempo essas áreas onde tinha muita população trabalhando no setor rural, no setor primário da economia, acaba gerando uma mecanização e, consequentemente, acaba também causando desempregos. E isso gera essas migrações para as cidades, em busca dessas áreas industriais, pautadas justamente nessas regiões onde vão ter um mercado consumidor, onde vai ter uma população interessante para servir de mão de obra. Agora, vamos ter aqui uma característica básica, em que as indústrias, principalmente da região sul, ela tem como característica o abastecimento do mercado interno. Ou seja, ela vai ser pautada na produção têxtil, na produção alimentícia, na produção agroindustrial, que vai servir principalmente para a produção de alimentos ou de insumos necessários para o abastecimento da população, e também aí a parte de móveis, que daí já vai fugir um pouco dessa ideia do abastecimento. Mas vamos levar em consideração então aqui a região de Curitiba, onde vai ter uma produtividade industrial variada, e aí sim a cidade industrial de Curitiba vai ter indústria automobilística, de tecnologia, indústria química, também alimentícia, também moveleira, também têxtil, mas vai ter aí essa concentração interessante, assim como na grande Porto Alegre. Agora, outros pontos de desenvolvimento industrial da região sul, elas vão estar setorizadas de acordo com a característica básica da produção primária existente na região. Então vamos perceber aqui áreas de produção alimentícia aqui na região do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Essa função aqui é pautada justamente na produção pecuária existente na região. Vamos ter diversas indústrias aqui pautadas na produção de óleos comestíveis, na produção de alimentos processados. Agora, nós vamos ter aqui, próximo das Serras Gaúchas, aqui, ó, já a indústria vinícola, por exemplo, onde vamos ter aqui grande produção de uva. Aqui vai ter as indústrias dos vinhos da região do Rio Grande do Sul. Vamos ter, por exemplo, nas áreas onde temos uma produção de florestamento aqui em Santa Catarina, a indústria de móvel. Na região aqui mais próxima da região do Vale do Itajaí, vamos ter a indústria têxtil muito forte na região. Então, percebo que todas elas vão ter essa ideia de setorização baseado no setor primário para a transformação dessa matéria-prima próximo, sem contar com as agroindústrias em todo o espaço da região sul, que também acabou ajudando a distribuição, vamos dizer assim, de toda essa economia. Vamos pensar que essa população que estava desempregada, pois houve a mecanização do campo, que iria para as áreas urbanas, com a agroindústria, a indústria ali mesmo na fazenda, ele simplesmente substitui o trabalho no próprio campo, na própria área rural, sai ali da lavoura e passa a ser o operário da indústria, ok? Mas
não é só de setor primário e nem de setor secundário que vive a economia da região sul. Nós vamos ter também a economia do setor do comércio e dos serviços. O comércio e serviços é aquela parte da distribuição da matéria-prima e daquilo que vai se prestar. Você não tem um produto, o fruto do seu trabalho não é palpável, então eu estou prestando um serviço. Que tipo de situação vai acontecer? O comércio nos grandes centros e também nas áreas de compra e venda desses alimentos e polos de produção industrial, mas também vamos ter os serviços em determinadas partes, como é o caso do turismo, que é bastante importante na região sul. Para começar, nós temos aí áreas de boa infraestrutura urbana. Nós temos grandes cidades que são polos atrativos de turistas. Então vamos ter Curitiba, vamos ter Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, vamos ter no estado de Santa Catarina as cidades de Blumenau, a cidade de Balneário Camboriú, nós vamos ter Joinville, vamos ter a própria capital, Florianópolis. Além dessas, no Rio Grande do Sul, vamos ter as cidades de inverno de Canela e Gramado, vamos ter Bento Gonçalves, Caxias do Sul, cidades muito importantes também na parte do turismo. Sem contar todo o litoral, desde Santa Catarina até o norte do Rio Grande do Sul, que vai ter aí uma grande potencialidade turística. Vamos levar em consideração, então, toda essa característica do turismo litorâneo aqui, mais principalmente na região do litoral de Santa Catarina. Vamos ter, então, aí essa importância nessa característica. Sem contar os parques nacionais, que aí vamos ter as Cataratas do Iguaçu, muito importante aí para o país e é um dos polos de atração turística do Brasil e também, consequentemente, da região sul. Vamos ter também outras regiões mais propícias aí à questão dos parques nacionais, como o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, na região do litoral do estado do Paraná, e também diversos outros parques nacionais em todo o território, que vai fazer aí essa potencialidade para o turismo. Dessa maneira, nós vimos que a região sul ela não é simplesmente pautada na produção agropecuária. Ela tem uma forte produção agropecuária, mas também temos um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento do setor terciário da economia. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau!